Olá, olá, tudo bem com vocês? Seja qual for o horário que você está assistindo esta aula, gostaria de desejar uma boa tarde, uma boa noite, bom dia e, por que não dizer, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Da mitologia à ruptura e continuidade, né? Rupturas e continuidades, tá bom? Quem está acessando agora, quem iniciou agora o curso, sou o professor Atualpa Ribeiro, mestre em filosofia, também formado em administração pública pela UESP, e vocês podem consultar na internet o currículo Lattes, tá bom? Né, eu sempre estimulo que vocês, desde agora, desde cedo, colocando o pé direito na faculdade, você deve começar com a elaboração, a inserção das suas atividades no currículo Lattes, tá bom? O currículo Lattes está aberto para todo o Brasil, para todo mundo, tá bom? Tem uma amplitude maior que o currículo Vitae, aquele currículo que as pessoas insistem em chamar de Vitae, não é currículo Vitae, é o currículo da vida, é em latim, tá? Mas, enfim, o currículo Lattes também, as empresas atualmente costumam pedir o currículo Lattes por ser uma forma está mais formalizada, para não haver uma discrepância ali no formato, no modelo, e já traz lá em modelo pronto, virtual para você. É mais prático. Bem, da mitologia à filosofia, rupturas e continuidade, como vocês podem observar, e aí nós temos aqui duas imagens, tá bom? Nós temos aqui duas imagens, a primeira é do Ulisses e o Canto da Sereia, o Canto da Sereia e Ulisses, o marinheiro que foi preso num poste, numa haste, e as sereias vieram, né, foram ao seu encontro, né, e ele enlouquecido, querendo também abraçá-la, possuí-la. Mas, na verdade, a sereia é um ser mítico que, na verdade, é um monstro, né? É um monstro terrível. De longe, e o canto ludibria, com certeza, enfim, os pensamentos, os sentidos. Mas por que Ulisses não foi ao encontro da sereia? Justamente porque ele estava amarrado, mas quem amarrou Ulisses foram seus ajudantes, seus servos, seus marinheiros, né? Então, Ulisses era um homem de posses. Mas por quê? Mas ele queria ouvir o canto das sereias. E os marinheiros, por que não foram? Porque estavam com os ouvidos tapados, né? Colocaram cera nos ouvidos. E aí, Adorno e Horkheimer fizeram uma ilustração, uma analogia com esse mito de Homero, né? E, de certo modo, grosso modo, dizem os pensadores alemães, né? Adorno e Horkheimer, que Ulisses representa aí a burguesia, o capitalismo, o canto da sereia é o concerto clássico, é a música de boa qualidade, são os bens de consumo, mas aqueles bens destinados a uma determinada classe privilegiada, por assim dizer. Aí os marinheiros ali impedidos, né, castrados, né, de ouvir aquela música, aquela melodia, ou de consumir determinado bem cultural, um concerto, uma ópera, um curso até mesmo de inglês, francês, italiano, não sei, de maneira gratuita, né? De forma gratuita. Bem, mitologia, e esse é o objeto do nosso fórum, ela não é inútil, muitos consideram inútil, mas não é inútil. E ao contrário que está essa seta aqui, foi proposital, a filosofia e a mitologia, ela se encontram, né? Elas não se distanciam, né? Um para o lado e um para o outro não. Elas se encontram sim, tá? Através do mito, nós podemos filosofar, né? Filosofar, como o texto que eu elaborei, está lá no blog, o blog Filosofia na Veia, você pode acessá-lo e ler esse texto que tem a relação ali entre filosofia e mito, e aí eu quero que vocês agreguem a essa relação o direito também, a ciência jurídica, tá? Não somente as ciências, mas a ciência jurídica em especial, tá? Fundamental para a construção do saber filosófico, e muito também pode ser uma forma de filosofar,
né? Pode ser uma forma de filosofar. Muitas pessoas e muitos professores, às vezes até mesmo no jardim de infância, né, costumam aí contar lendas, né, contar até mesmo o nosso folclore. O folclore brasileiro está cheio de figuras, né, míticas, né, o Saci, Curupira, né, a Cuca, enfim, de certo modo, tem uma moral da história por trás ali, né? Tem uma moral da história, tem vamos dizer assim, uma lição, né? Uma lição. E o mito não é diferente, né? Uma mitologia, né? Seja Ulisses, o Canto da Sereia, seja mito de Sísifo, que seja o mito do cuidado, a questão da criação do homem, mito, enfim, Urano e Gaia, Cronos, com certeza quem for fã de mitologia grega, de Percy Jackson, né, de Harry Potter, com certeza vai saber o que eu estou falando, não é algo encantado, bobo, não. A literatura é uma forma de literatura, né? E, claro, evidentemente, que também possibilita o esclarecimento daquilo que não pode ser esclarecido por vias racionais. Então, nesse período, não vamos dizer assim, não é que não existia a filosofia, não existia enquanto forma sistemática de pensamento, enquanto sistema, né? Um determinado pensador escreveu determinado texto e aí sistematizou o seu pensamento. Não existia dessa forma. Era algo mais metafórico, mais subliminar. Filosofia é um conjunto de conhecimento baseado numa estrutura racional de ideias, ou seja, uma estrutura uma estrutura lógica, uma estrutura racional, e claro, muitos têm esse conflito aí, dizendo que surgiu primeiro aqui no Ocidente ou no Oriente, né? Surgiu aqui no Ocidente ou no Oriente, né? A questão aqui, Confúcio, né? A filosofia enfim, lá pelas bandas do Japão, da China, né? Questão budismo, né? Como uma filosofia também de vida, né? Existe várias filosofias, N filosofias, né? Tá certo? Ou seja, N filosofias, tá bom? Então, Confúcio, tá? Averroes, Avicena, também tem uma filosofia aí da Arábia, né? Vamos dizer assim, do Oriente, tá bom? Mas o que nos importa aqui é a nossa filosofia ocidental, mas iremos entender também o pensamento de um camaronês, de um pensador africano chamado Achille Mbembe, tá? Eu quero que vocês entendam de antemão que houve um salto de qualidade, né, no pensamento humano, que foi passado do mito, ou seja, das fábulas, da imaginação, da literatura, para uma forma sistemática de pensar que é a filosofia, né, utilizando argumentos, utilizando a lógica, utilizando o raciocínio, tá bom? Então, houve essa mudança. Não correu do dia para a noite, né? Não se parou de produzir essas histórias com o primeiro filósofo, que foi Tales de Mileto. Mas também eu gostaria vamos dizer assim, de certo modo, propor um exercício para vocês, que amanhã nós vamos concretizar, ou na próxima aula, tá? Vamos pensar do seguinte modo. Esse homem que está aí, né? O pensador de Augusto Rodin, né? Do século XX. Vamos imaginar qual o sentimento, vamos tentar, não quer adivinhar nada disso, mas perceber somente no sentar dele, no gesto que ele está, se é uma posição confortável, se não é confortável, para na próxima aula poder assim, você entender o pensamento filosófico e além disso, dizer, né, quais são as características desse pensamento ou como começa o pensamento filosófico, tá bom? Bem, aqui o Ulisses, o mito das sereias, eu coloquei aqui para nós ilustrarmos, é de William Eyre, né? Ou seja, um inglês do século XIX, né? 1837. A obra de Adorno, né? Adorno, Dialética do
esclarecimento, tá? Dialética do esclarecimento. Então, Adorno esclarecimento. Adorno e Horkheimer. Um momentinho. Logo aqui em cima, né? Vou apresentar aqui um livro para vocês. É uma coleção que eu gosto muito. Eu sempre indico. Né? Horkheimer, olha só. É uma coleção da editora Vozes, 10 lições sobre. É uma obra, um livro, um libreto, né? Um livro pequeno, aí chega a ser o quê? 100 páginas, né? E fininho, que veja bem a leitura, né? Olha aqui, ó. E é feita por um dos, né? Enfim, por vários pensadores especialistas naquele determinado filósofo, né? Brasileiros, né? Então, veja, 10 lições sobre Horkheimer, esse aqui são 3 autores, né? São 3 autores, são da editora Vozes, tá? Da editora Vozes. Tem vários, né? Que eu tenho quase a coleção completa, vai chegar agora essa semana mais uns 3 ou 4, tá bom? Da editora Vozes. Você lê aí durante um dia, uma tarde, você consegue pegar, né, um pouco da ideia dele, mesmo que é uma visão panorâmica daquele determinado pensador. E a nossa intenção aqui é essa também, certo? Então, ao ter sido atado, né, pelos membros da tripulação do navio, enquanto estes taparam seus próprios ouvidos para evitarem ouvir a canção. A dialética do esclarecimento, nós temos aí uma analogia muito importante desse texto. Leiam, que é uma crítica que Adorno vai fazer, né, à indústria. Ulisses, né, e o Canto da Sereia, um ensaio que ele faz, onde vai fazer uma crítica à indústria, a questão da questão da classe privilegiada, da cultura e da semi-formação, tem todo esse conflito para que vocês possam entender. É importante ter, né, a obra mas não é leitura obrigatória, né? É só uma sugestão de leitura, né? Tem sempre essa ideia de obrigação. Não, olha, um dia eu nunca mais vou ouvir isso. É obrigado ler. Não é que é obrigado ler, né? Nada é obrigatório. Então, mas você deve entender que tudo que nós sugerimos seja importante, né? Para que vocês possam ampliar o pensamento. Bem, o primeiro filósofo, Tales de Mileto, buscava entender o princípio universal, ou seja, a physis, ou seja, o elan vital. Professor, o que é elan vital? Elan vital sabe, o âmago, né? O escopo, aquilo que faz você ser, né? É a substância que te torna ou torna algo, ou universo, né? Ou alguém, indispensável para a sobrevivência, né? Indispensável para a manutenção, né, daquele ser, daquela pessoa, né? Enfim. Por exemplo, tem filósofos que falam que a physis, né, o elan vital, a substância, aquilo que torna ou que permanece, ou que dá vida a determinado ser, é a água. Outro vai dizer que é o fogo, outro vai dizer, não vai falar que é Capitão Planeta, tá? Outro vai dizer que é o fogo, outro vai dizer que é o apeiron, né? Então, são elementos que fazem com que você, ou não somente você, mas todo o universo, né, permaneça e sobreviva devido àquele determinado elemento, né? É a força motriz, né? Aquilo que move realmente o universo, enfim, tá bom? Por exemplo,
O Pitágoras, aliás, isso, Pitágoras, quem não sabe, pelo teorema de Pitágoras, o número, né? Mas vamos falar na próxima aula, né? De maneira mais apropriada. Mas só para ter uma noção, né? Que é o arqué, né? Que é o arqué. Professor, o que é isso? Arqué. Arqué é o princípio universal, né? Ou seja, na arqueologia, por exemplo, a arqueologia que estuda o princípio das coisas, né? As coisas mais profundas, mais antigas, tá? Ou seja, a origem universal, tá? Temos aqui o arqué. Temos aqui o arqué. Certo? O elan vital, a physis, ou seja, são também chamados, os primeiros filósofos, são chamados, Tales de Miletus, inclusive, são chamados de físicos, ou até mesmo de filósofos da natureza, né? Naturalistas, tá bom? Falo físico porque a maioria deles, de certo modo, foram matemáticos, astrônomos, tá? Sempre estudaram, migraram, né? E, paralelamente a isso, estudaram filosofia e ciência, tá bom? Bem, a aproximação dos deuses da figura humana, o nome disso se chama teogonia, né? Teogonia, tá? Aproximação, veja lá, Hércules, Zeus, né? Netuno, né? Poseidon, Baco, entende? Enfim, Vênus, a aproximação tanto da mulher quanto do homem, né? Veja que é uma linguagem um pouco misógina, machista, né? Só fala de homem, cadê a mulher? Ah, mas, de fato, na Grécia Antiga, as mulheres não tinham um papel de procriação mesmo, de estar ali para cuidar do filho, da casa e... isso não é de hoje o machismo, vem se arrastando por séculos. Estamos tentando quebrar esse paradigma que é o machismo, né? Essa estrutura. Bem, existe o mito da criação do homem, que é Urano e Gaia, né? Ou seja, eles copularam, ao crescer no vento de Gaia, Cronos amputou as partes íntimas do pai, né? Urano, no caso, elevou-se, né? Elevou-se devido, né? Fúria de Titãs, quem sabe o que eu estou dizendo, está lá Cronos, o combate entre, se não me engano, Perfeu, alguma coisa assim. Elevou-se devido à dor de Gaia, e Gaia desceu, né? O pai Urano elevou-se devido à dor, e Gaia desceu, tá? Com isso, escondeu, né? Escondeu um dos filhos dentro do ventre, pois Urano temia a perda de poder. Por isso, estava matando seus filhos. Ele não escondeu entre céu, ou seja, o Cronos, né? Temos aí o tempo, todos os seres na Terra sofrem a ação do tempo, tá? Todos os tempos, todo ser vivo, enfim, ou até mesmo a mesa, qualquer objeto sofre a ação do tempo, tá? Então, apenas uma ilustração para demonstrar como surge, foi a criação, né, do homem. Por que isso? Porque justamente, por que existe o céu? Ah, não, porque tem um deus do sol, tem um deus do fogo. Ah, porque, né, cai um raio, tem um deus do raio. Então, assim como também no politeísmo indígena, né? Tupã, tá? E assim sucessivamente. São os deuses, é a própria cultura, né? Todas as civilizações do mundo cultuaram alguma entidade suprema, tem as suas mitologias também, tá? Bem, para Hegel, esse filósofo aí que você está vendo, né, já é um filósofo mais contemporâneo, vamos chegar nele com certeza, os gregos despertaram de um sono mitológico. A filosofia surge como negação da mitologia. Isso para Hegel. Não é importante para o crescimento das ciências. Isso para Hegel. Então, o mito, por exemplo, ele é descartado. Tá? O mito é descartado. Francis Comfort, ele vai dizer que, numa visão já contemporânea, se não fosse a razão presente nos mitos, a filosofia não teria existido. Eu concordo plenamente.
Eu considero o mito uma racionalidade ingênua, né? Ou até mesmo, e aí já estou desconstruindo isso em mim, né? Bem, peraí, racionalidade ingênua, se você lê a Ilíada, se você lê Homero, se você lê, por exemplo, Sófocles, se você lê Ulisses e o Canto da Sereia, você vai perceber que precisa de uma genialidade para construir aquela trama, né? Para construir aquela trama. E aí a literatura contemporânea, né, vai dizer, quando você pega uma Harry Potter da vida, O Senhor dos Anéis, quem não teve a oportunidade de ler, mas pelo menos de assistir o filme, vai perceber quão inteligente o autor, né, e quanta imaginação e pensamento e reflexão tem por trás ali do anel, toda aquela trama, né, do Frodo tentando esconder, do anel possuir, isso tudo está presente na filosofia, né? Isso tudo está presente na filosofia, o anel que você pode fazer o que quiser, né, com ele, né, o precioso, aquela coisa de encantamento mesmo, que você não come, não de tão alucinado e obcecado por aquele anel, né, por aquele objeto que te traz poder, tá? Então, não podemos dizer que a filosofia, essa visão de Hegel, que não contribui com a filosofia, porque Hegel é de uma geração, é de uma escola, podemos dizer assim, onde a filosofia é pura razão mesmo, não tem essa fabulação, e a mistura de filosofia com literatura não é a praia de Hegel, não. Filosofia mesmo, pura, né? Aquela filosofia um tanto quanto cristalizada, né? Que não impede da reflexão, mas fica em si mesma. Bem, agora vamos, como nós falamos da physis, do elan vital, eu perguntar, qual é o elan vital? É aquilo que te move? Uns irão dizer, olha, aquilo que me move é, sabe, determinado objetivo, isso aí já é algo externo, né, que você quer almejar. Mas se eu perguntar, o que faz você ser aquilo que você é, fisicamente falando, né? Heráclito vai dizer, olha, que é o que domina o universo, que faz com que o universo seja o universo, e não somente ele, mas também nós, seres humanos, é o fogo, e também o eterno devir, ou seja, o fogo transforma tudo, tá? Então, todo mundo, o arqué, ou seja, aquele princípio vital, é o fogo para o Heráclito, né? Então, tudo flui, tudo muda, tá? Como um rio, né? Uma chama, uma vela, mas a cada segundo é um novo pavio. Segundo Heráclito, o homem não pode banhar na mesma água de um rio, até mesmo um chuveiro, né? Aquela água ali já foi. Mas aí vamos permanecer com a originalidade de Heráclito. Ninguém entra no rio duas vezes. A metáfora para o universo, ou seja, os momentos da vida. Ora você está triste, ora você está alegre, ora você está de luto, ora você está melancólico, ora você está ansioso, ora você está estressado. Isso muda constantemente. Seja por circunstâncias externas, seja por circunstâncias internas, tudo muda, tudo muda. A única coisa que permanece é a mudança. Se tem um pensador que você pode me perguntar, professor, qual é o pensador que você mais gosta dos pré-socráticos? Eu, longe de influenciá-los, mas eu prefiro muito e comungo muito da ideia de Heráclito de Éfeso, né? Tem o costume de pegar o nome da cidade, né? Então, Heráclito de Éfeso. Para Heráclito, existe a tensão, a vida é pura tensão, entre opostos, e isso vai mudando mesmo, isso vai dando a cadência e a harmonia da vida. Né? A harmonia da vida não é na unicidade, mas sim no conflito, na mudança constante. Tristeza, frio, vida, feliz, quente, morte. Então, eles se completam, né? Se completam, a tensão entre opostos, entre coisas opostas. Para Parmênides de Eleia, vai dizer o seguinte: o ser e o não, o ser é, e não pode não ser. Não existe o não gato, não existe o não atual, não existe o não, entendeu? O princípio também aí já começou, o princípio da lógica chama não contraditório, né? E justamente que é isso, né? A questão
As coisas nunca não são. Elas sempre as coisas sempre são, né? Então, não conseguimos pensar no não gato, na não xícara, né? No não sorriso, enfim, não, ou é ou não é, tá? Então, as mudanças são uma ilusão, nada. Então, veja que aqui esses dois não se bicam, né? Esses dois aqui, eles entraram em atrito, e é isso mesmo, a filosofia é o entrar em atrito constantemente. Entende atrito aqui no bom sentido do termo, tá bom? O princípio universal não pode ser modificado. A ciência do cosmo não pode ser modificada, certo? O princípio universal não pode ser modificado. A ciência do cosmo não pode ser modificada. E o princípio para Parmênides, o arqué, princípio vital, é o ser, aquilo que permanece, ou seja, aquilo que é imutável, entendeu? Então, assim, que é antagônico completamente ao pensamento de Heráclito. Aí os dois, né? Fisionomia, se é que pode assim dizer, sobreviveu no tempo, pressupõe que sejam, né, os bustos assim de Heráclito e de Parmênides. Pantarrei, ou seja, tudo flui. Pantarrei, tudo flui, tá? O ser é e o não ser não é, não pode ser, não deve ser e ponto. O ser é. Pensador contemporâneo que vai resgatar o pensamento de Heráclito é Heidegger. Pensamento de Parmênides também. Ele vai fazer um resgate da filosofia pré-socrática, em especial a filosofia da mutabilidade, né, do devir constante. Tá? Temos aqui uma fábula de Norberto Bobbio, de Leonardo Boff, que diz o seguinte: certo dia, ao atravessar um rio, cuidado, que está com C maiúsculo, é o nome de alguém, né? Cuidado, viu um pedaço de barro. Logo teve uma ideia inspiradora. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado, pediu-lhe que soprasse espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado, é claro. Quando, porém, Cuidado quis dar um nome à criatura que a havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Ora, se ele que deu espírito para, ou seja, ânima, uma alma para aquele, até então, barro, né, modelado, feito, enfim, esculpido, né, modelado por Cuidado. Então, era Júpiter que deveria dar. Quando, porém, Cuidado quis dar o nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fosse imposto o seu nome. Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis também ela conferir o seu nome à criatura, pois, afinal, era feita de barro. Originou-se, então, a discussão generalizada. De comum acordo, pediram a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu justa. Você, Júpiter, deu-lhe o espírito. Receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da morte dessa criatura. Justo. A criatura irá morrer, logo você irá possuir novamente o espírito dela, tendo em vista que você soprou em suas narinas. Certo. Você, Terra, deu-lhe o corpo. Receberá, portanto, também de volta o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como, Cuidado, foi quem, por primeiro, moldou a criatura, ficará sobre seus cuidados enquanto ela viver.
E uma vez que entre vocês a acalorada discussão acerca do nome, decido eu qual será o nome. Esta criatura será chamada homem, isto é, feita de humus, que significa terra fértil. Que lindo, né? Olha só quanta beleza em poder narrar todo mundo, né? Quem é cristão acredita Adão e Eva. Quem é evolucionista acredita na evolução, Charles Darwin, ou no Big Bang, enfim. Mas quão sublime é, né? Parando as arestas da ciência, ou criacionismo, evolucionismo, quão sublime é poder se deleitar em uma história, em um conto, em um mito, em uma fábula, e poder extrair a minha significação, a minha, vamos dizer assim, interpretação, isso é polissemia, né? Aquilo que transcende ao escrito, o que eu percebo, o que eu conjecturo, o que eu penso, raciocínio sobre determinada obra. Que maravilha, né? Muito bom isso. Bem, aqui é o livro de Leonardo Boff, tá certo? E na próxima aula vamos conversar um pouco sobre os pré-socráticos, né? Continuar falando, né, sobre a exigência, né, da reflexão séria, reflexão que pode também dialogar com a literatura, como nós vamos observar, pode dialogar com o mito e, evidentemente, com o direito, tá? Mas, sobretudo, uma reflexão, uma sistematização do pensamento feito iniciado pelos pré-socráticos, indo assim, né? Iniciado assim pelos pré-socráticos, tá bom? E depois, em seguida, eu julgo que a filosofia, ela é em forma de espiral mesmo, tá? Forma de espiral. Então, nada de colocar a filosofia como uma linha reta, ou em qualquer momento da história, ela é assim mesmo. Ela é meio que cíclica, né? Vai realmente, não voltando, mas pontuando, né, as diversas fases da vida, e os momentos históricos também podem retornar com uma nova roupagem, né, com uma nova roupagem. Bem, observem, temos aí os pré-socráticos, temos os socráticos, tá? Temos os socráticos, depois temos, né, o período pós-Platão, pós-Aristóteles, que é chamado de helenismo, tá bom? Helenismo. Depois nós temos aí um período chamado de medieval. Em seguida, nós temos aí um período denominado moderno, renascentista. Depois temos o período moderno e, em seguida, o período pós-moderno ou contemporâneo. Pós-moderno ou contemporâneo. Certo? Cada período desse, deixa eu explicar de antemão. Cada período desse, né, para vocês já irem para a próxima aula com uma ideia. Cada período desse teve um objeto de estudo, ou objetos de estudo, né? Por exemplo, os pré-socráticos foi a natureza, a physis, vamos dizer assim, a reflexão se assentou sobre a natureza. Os socráticos já mudou, né? Tem o homem sua realidade ali, suas circunstâncias, política, educação, moral, a ética, né? E já nos socráticos muda de figura. O centro não passa a ser a natureza, né? Cosmocentrismo, não. Agora é o antropocentrismo, homem no centro, tá bom? O helenismo passa a ser uma filosofia mais voltada para a vida, para o prazer, né? Tem o estoicismo também, tem várias doutrinas, estoicismo, helenismo, cinismo, pirronismo ou ceticismo, tá certo? Então, são várias correntes de pensamento nesse período de Alexandre o Grande, né? Enfim.
Período medieval, depois de Cristo, onde também irão surgir discussões em torno da igreja, a patrística, Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo, Tomás Moros. Então, tudo isso envolve também o direito, tá? Tem sempre uma discussão de Sócrates, né, no seu próprio julgamento, Platão, Aristóteles, e aí vem a ética estoa também, tem muito a ver com o direito, né, filosofia e direito, tá bom? Claro, o Renascimento é um resgate desse período, né, do período helenístico, né, do período helenista, melhor dizendo. Já o pensamento moderno, ele irá compor discussões mais apuradas, assim, sobre política, sobre Estado. Temos a Revolução Francesa, em 1779, temos aí o período, o pós-modernismo, né? Ou seja, tanto aqui no Brasil, 1922, né? Semana da Arte Moderna, mas só estou tentando situar no tempo vocês, tá bom? Claro, aí tem pensadores como Immanuel Kant, temos Marx, temos Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, temos Adorno, Horkheimer, Escola de Frankfurt, Achille Mbembe, então, vários pensadores que contribuíram para o pensamento moderno, pós-moderno, tá bom? Então, eu não vou me aprofundar tanto assim no período pré-socrático, tá? No período pré-socrático, no período helenista, no helenismo, no medieval. Eu gostaria, né, de centrar as nossas discussões, é claro que um ou outro pensador a gente vai destacar, mas não vou abordar tudo, porque senão não dá tempo. São 72 horas. E eu gosto muito de pontuar os períodos e os pensadores, os principais pensadores desses períodos, para que vocês, né, tomem nota e consigam interpretar, acompanhar a evolução do pensamento filosófico através da história, através dos acontecimentos históricos, enfim. Tá bom? Compreenderam? Claro, Leonardo Boff ainda está vivo, né? Adquiram o livro dele, Saber Cuidar, é uma leitura maravilhosa. Eu sempre vou indicar livro. É obrigado a comprar? Olha, pessoal, está aqui minha biblioteca atrás, vocês estão vendo. Então, tudo isso eu já li? Não, mas vou ler um dia, ou se não, eu posso consultar, eu posso citar em um determinado artigo, ou simplesmente ter uma biblioteca também. Não vale comprar livro e não ler, tá? Li tudo? Não. Posso ler? Ainda há tempo, né? Ainda há tempo para eu ler, certo? Compreendeu, pessoal? Ok. Então, um forte abraço e até a próxima aula. Até mais.